querida e amada Ana Elisa, para ministrar a palavra. Que o Senhor use ela grandemente para a honra e glória do Senhor, né? Que ela seja instrumento e que o Senhor possa falar com você esta noite, através da vida dela. Senhor, eu venho te pedir, usa a tua filha, Senhor, do jeito que o Senhor quiser. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, faz a tua obra, usa a tua filha. Nós estamos aqui porque nós estamos sedentos do Senhor, e que ela possa ser instrumento em tuas mãos para saciar, Senhor, a nossa sede. É o que eu te peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada, pastora Adriana, pela oportunidade. Agradeço a Tina também, a todos os irmãos que aqui estão. E agradeço a Deus, para a glória do Senhor, de estar aqui nesse momento representando a palavra do Senhor. Amém? Vamos pegar a palavra em Romanos 12. Quando eu estava orando sobre essa palavra, o Senhor pediu para eu falar aos irmãos sobre os dons. E ele foi muito específico para mim, pedindo para que eu lesse exatamente o capítulo 12 inteiro. Então eu peço a paciência dos irmãos, porque ele pediu para ler até a última linha. Então eu vou ler. Vocês acharam? Amém. Amém? Pode. A nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O devido uso de dons espirituais. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Continuando. As virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, sede perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios
aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amados, quando o Senhor me deu essa palavra, foi muito bacana, porque eu ia preparar uma grande pregação. E o Senhor falou assim: não, filha, eu quero que você fale. Ele me deu Romanos 12 e falou para ler até a última linha. Eu pedi paciência aos irmãos, porque a palavra era extensa, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. É um grande presente mesmo de estar aqui com vocês, porque no início da minha conversão eu ministrava um culto profético, né? Eu ministrei durante alguns anos o culto profético. E depois o Senhor me plantou no Bola de Neve, e ela arcanjou com greve. E eu sinto muita falta de ter esse contato com os irmãos, né, da pregação e de falar a palavra do Senhor. Então aqui eu quero dizer para cada um: Jesus ama vocês. Amém. Muitas vezes a gente perde o sentido de... Eu me lembro uma vez que eu estava em poucas orações e um irmão ímpio virou para mim e falou assim: Jesus te ama. Eu falei: Senhor, meu Deus, né? Por que ele falou isso e me tocou tanto? Fazia tanto tempo que eu não ouvia Jesus te ama. E hoje o Senhor me ministrou falando que o Senhor queria usar vocês, que cada um tem um dom especial. E eu vinha no carro falando com a Tina, que o Senhor falou: eu usei uma mula, não vou usar vocês. Hoje eu estou levantando vocês, porque vocês sois meus, assim diz o Senhor, né? E muito breve, nós sabemos que o Senhor está às portas, e é com muita gratidão e honra que eu agradeço de estar nesse solo, de ter vindo de barquinha, de estar aqui com a comunidade, conhecer vocês, entregar a Deus, não só aqui, como a flecha que essa aljava realmente atinge no céu, o local de onde ela está, e o que o Senhor abençoe todo esse quarteirão, em nome de Jesus, todo esse local, e eu profetizo que essas portas receberão muitas vidas entrarão por essa porta, e vocês estarão aptos para receber a cada momento. E o Senhor me coloca que às vezes o coração desanima, que o coração fica aflito com as nossas atividades da igreja, do nosso ativismo, e às vezes a gente não se encontra na preparação do Evangelho para dizer para o Senhor: Senhor, eu não me sinto apto para chegar naquele momento e ministrar aquela vida. E hoje o Senhor quer dizer para vocês que vocês são mais do que aptos, que vocês já estão encaixados, que vocês estão posicionados, que vocês são aqueles que o Senhor já espera, que no final dos tempos a manifestação, a criação espera pela manifestação do Filho do Homem, dos filhos de Deus, porque o Filho do Homem já está por vir. Então vocês são os filhos de Deus aqui nessa terra, nesse solo, porque aonde nós pisamos as nossas plantas dos nossos pés nos serão dadas, e não são dadas somente a terra, mas são dadas as almas, são dadas as vidas, são dadas as alegrias. O céu e o Senhor estão com os braços abertos para galardoar seus filhos, e Ele vê tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós estamos com a intenção do trabalho. E assim, eu entendo que a pregação hoje é para os soldados, os guerreiros. E muitas vezes eu perguntei ao Senhor, porque eu nunca fui uma boa evangelista. Eu sempre convido pessoas para ir para a igreja e nunca ninguém vai. Eu
os meus soldados feridos. Então eu entendo que hoje aqui o Senhor está erguendo os soldados, dando a força que às vezes a gente não tem, trazendo a esperança de onde a gente não encontra muitas vezes. E é nisso que o Senhor quer trazer o amor do Senhor para cada vida. O Senhor está trazendo força, o Senhor está trazendo grandiosidade, poder do céu nesta hora, Senhor. E eu falo também muito sobre aquele livro Bom Dia Espírito Santo, sobre eu estava num atendimento, né, que eu trabalho, eu sou fisioterapeuta, e eu estava no meu consultório e eu orei pela manhã, falando assim: Senhor, eu queria ler um livro. Às vezes a gente não quer incomodar o Senhor com coisas simples, né? Mas, Senhor, que livro que o Senhor gostaria que eu lesse? E aí, isso foi por volta das 10 horas da manhã. E aí eu fui atender uma paciente à tarde, uma grande irmã do meu coração. Ela virou e falou assim: Anne, hoje eu estava orando e o Senhor pediu para eu trazer esse livro para você. E era o Bom Dia Espírito Santo. E que amor que eu aprendi a ter pelas almas com aquele livro. Eu li aquele livro como se o Espírito Santo estivesse do meu lado, vibrando por cada linha que eu lia naqueles dias. E uma das coisas que mexeu muito com o meu coração é que a gente tem às vezes aquela dúvida sobre a Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade, ela é maravilhosa. E foi a maior definição da Santíssima Trindade que eu tive, foi naquele livro, que ele compara Deus com o Sol. E o Sol, o astro-rei é Deus Pai, soberano, existente, firme. Os raios de Sol é Deus Filho, que os envolve com laços de amor, que trouxe os laços de amor até essa comunidade que são vocês, através da luz de Jesus. E o calor do Sol é aquele calor de amor do Espírito Santo que vem, que consola, que nos cuida, que nos abençoa sobre todas as coisas. Então, sintam-se a cada dia confortados pelos laços de amor do Senhor, que Ele está alcançando vidas através da vida de vocês. Que louvor maravilhoso, que alegria estar nesse louvor ao Senhor, junto com vocês, com cada um de vocês em especial. Eu senti muita presença do Senhor e senti muita alegria do Senhor. E hoje eu vou ver se eu tenho tempinho, ainda dá para falar mais um pouquinho. E o Senhor pediu para eu falar a respeito. Só um deixa. Como suportar o sofrimento? É um tema mais. Eu falei: Senhor, você tem certeza que o Senhor quer que eu fale sobre isso? Um ponto que abriu tão alegre, né? E eu falei, com tanta alegria, eu falei: Senhor, faz segundo o teu querer, né? Mas o Senhor fala assim: como que eu posso suportar o sofrimento? Num estudo bíblico que eu fiz aqui na minha Bíblia, fala em Romanos 28:30, contentar-se em saber quem está no controle. Então, quando nós estamos num momento de sofrimento, porque não tem como falar que o cristão não tem momento de sofrimento, nós temos em todos os níveis, da ovelha ao pastor, da ovelha ao bispo, da ovelha e dos novos membros até as altas escalões, né? Em segundo, reconhecer que Deus está com você. Além de Ele estar no controle, Ele está com você. E aí você passa a orar ainda mais, porque dentro do sofrimento, Deus está contigo. 3. Manter a comunhão com os cristãos e não se isolar. Às vezes, quando nós estamos em sofrimento, nós temos a tendência de nos isolarmos, e é aquilo que Deus pede para que nós não façamos. Porque às vezes aquilo que a gente está passando, o outro irmão já passou e já venceu o Jordão. Já passou o Jordão. E ele tem a experiência para te falar, dar a mão para você e falar: vem, porque eu venci. Você
a vencer. Então não nos isolemos. 4. Saber que Deus determina e conhece os seus limites. Então, na hora que você achar que não está conseguindo suportar, o Senhor vai agir chegando no seu tempo. E vai, porque para Deus não tem o nosso Deus, ele é um Deus que nunca perdeu uma batalha. Eu gosto muito de lembrar, eu não vou lembrar qual é a passagem especial, mas eu lembro muito disso quando eu vejo coisas difíceis, muito difíceis, e tem uma guerra que eu não vou lembrar o rei nesse momento, mas ele ora e o exército de Israel era muito pequeno diante de todos os inimigos, e o Senhor matou inimigo por inimigo, raio a raio. E eu fiquei muito impactada com essa palavra, porque como que para Deus a gente se desespera com um exército gigante, fala, não, peraí, ele resolve. Um raio aqui, um raio ali, eu acabo com tudo. Ou então eu mando um anjo, que tem a outra passagem que fala do anjo do Senhor que levou o exército inteiro, né? E muitas vezes nós nos intimidamos diante de alguma situação comprometedora e a gente acha que a gente não está com um general de guerra por trás, né? Então, não, filho, vai lá, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Amém? 5. Esperar pelo tempo perfeito de Deus. Então, esse sofrimento vai ter o seu fim. A alegria tem tempo determinado, mas o fim também tem tempo determinado para a dor. Amém? Confiar na direção do Senhor. Provérbios 3, 5, 6. O Senhor, ele está te posicionando. Às vezes, um exemplo bobo, mas que eu acho que caracteriza muito, muitas vezes as pessoas, vou falar de trabalho, que é uma coisa que é muito comum para todos, né? Às vezes nós somos demitidos ou nós somos transferidos e a gente não sabe o que o Senhor está trabalhando, e às vezes através de uma situação ruim é que o Senhor usa essa situação ruim para te plantar onde Ele quer, porque se não fosse através dessa situação ruim, você não ia, e a gente não vai mesmo. Se o Senhor não plantar de repente algo que não esteja, ou o salário não é suficiente, ou algum desentendimento do âmbito de trabalho, ou qualquer situação que o Senhor, aí você liga no terreno e fala, Deus está trabalhando, Deus está querendo me plantar em algum lugar que eu ainda não sei onde é, o que o Senhor está querendo fazer, mas Ele está fazendo. Eu nem ia falar disso, mas o Senhor está falando, então amém, glória a Deus. Então, 6, confiar na direção do Senhor. Esperar no Senhor, o que é mais difícil, sem se desesperar e sem se deprimir. Porque se Ele está no controle de todas as coisas, por que eu vou sofrer? Não faz sentido. A partir do momento que a gente tem entendimento, eu estou falando de um soldado, né? A partir do momento que a gente tem entendimento que o Senhor vai nos plantar aqui ou vai nos plantar acolá, por que eu estou me desesperando? Essa energia do desespero, que a gente fica lá, Senhor, né? Que tem aquela passagem que o Senhor fala, não vos andeis ansiosos por nada, e a gente insiste em andar ansioso por alguma coisa. E a gente não descansa no Senhor. E Deus está querendo trabalhar. E a gente insiste em sofrer antecipadamente. Então, o Senhor está aqui abençoando alguma vida que está com um sofrimento aí, porque eu não ia falar sobre isso. Glória a Deus. Então, esperar no Senhor sem se desesperar e sem se deprimir. Buscar a verdade. Jó 8:32. Que história de Jó. Às vezes eu falo com o Senhor, eu falo, Senhor, eu não sou Jó, Senhor. Por favor, não faz isso comigo, que eu não aguento. Mas assim, vamos buscar a verdade. Vamos buscar saber aquilo que o Senhor tem para nós. Porque às vezes a gente já quer, Senhor, o que o Senhor tem para nós, né? Aí a gente não quer muito ouvir, porque a gente já tem tudo programadinho, né? A gente não quer muito escutar. E o Senhor tem, Ele vai falar com você. Vou falar um testemunho que não é bacana, mas não é bacana pela realidade, mas é bacana em Cristo, nosso Senhor. Eu sou divorciada, infelizmente meu ex-marido me traiu com uma amiga minha casada da igreja que eu frequentava.
Não é uma situação muito bacana, mas eu posso dizer que o Senhor, Ele esteve comigo em todo o tempo. E num dos momentos que eu fui conversar com a pastora sobre o divórcio, foi se era da vontade, minha irmã que me acompanha há uns anos já, se era da vontade do Senhor que esse casamento se acabasse, né? Porque a gente entende que a palavra do Senhor é que se mantém o matrimônio. E eu pedi um sinal em silêncio para Deus. E eu acabei de sair da igreja e falei, Senhor, fala comigo, né? O que o Senhor tem para mim? E eu vi uma placa de um carro escrito fim. E depois desse dia eu vi 28 placas de carro escrito fim. E assim, eu entendi com muita dor no coração, mas em obediência ao Cristo, que não era da vontade do Senhor a restauração do meu casamento, claro. Minha irmã sabe disso, né? E eu orei por muitas mulheres que estavam, o Senhor falava da restauração, falava que era para ficar junto, e como falar isso para uma filha de Deus que sabe que o Senhor não se agrada do divórcio, né? E aí eu perguntei para Deus de novo, Senhor, o Senhor pode me dizer se ele está com outra mulher? Eu vi umas 500 placas escritas assim, sim com CYN, sim com SM, sim com SN. Então o que eu posso dizer para vocês é que Deus fala, entende? E por mais que seja uma situação difícil, eu gosto de falar que Deus fez a gente para superação. Então assim, não me procura lá no passado, porque eu não estou mais lá. O Senhor já me levantou. O Senhor vai restaurar os casamentos que o Senhor realmente quer restaurar. E infelizmente, no caso, não houve arrependimento. Então eu entendo porque o Senhor não quis a restauração do meu casamento. Então eu consagro ao Senhor a minha vida, né? E tudo aquilo que Ele deseja através da minha vida. Passei por essa dor? Passei. Mas o Senhor nunca me deixou. Nem nessa hora, nem na hora da decisão final, Ele estava lá. Eu falo, Senhor, me dá um sinal, e Ele deu. Foi um ano de jejum e oração, pedindo para o Senhor para revelar o oculto escondido. Então assim, Deus, Ele está na dor, mas Ele também está na superação, Ele está na vitória, Ele está no sucesso, Ele está lá na tristeza quando a gente está chorando, mas Ele também está na alegria, Ele está quando a gente está ressurgindo. Então o Senhor, Ele está vendo tudo que você está passando, né? Às vezes a gente não é mais uma ovelha, a gente já é uma ovelha mais próxima de Deus, já é aquele conjunto com o Senhor, e Ele vai te dar as respostas que você só pede, que Ele vai dar um jeito de te falar. Eu não sei qual é a sua dúvida, mas pergunta para Deus, Senhor, qual é o sinal que o Senhor quer me dar, direcionando de acordo com a palavra, aonde o Senhor quer que eu esteja, o que eu tenho que fazer. Só me fala a direção que eu vou. Amém? Manter-se puro, né? Porque a gente fica tanta coisa fazendo, né, no divórcio, a gente vê lá o ex-marido com a outra pessoa, aí você quer se vingar, você quer fazer... Não, deixa ele lá. Segue o caminho, vai ver sua vida, né? Ou, sei lá, alguma pessoa que está próxima de você, ou um familiar que não é bacana. Vamos dar a segunda milha, deixa Deus trabalhar. O Senhor, a vingança não é nossa, né? E que é do Senhor, é o Senhor que vai tratar com aquela vida no momento que for necessário. Não tem tempo, não tem como eu administrar o tempo e pedir para que trate antes, para que trate depois. É um tempo de Deus, né? É um tempo do Senhor. Então eu não sei que dificuldade que você está passando, se é com um irmão, com um parente ou com um funcionário, não sei, mas calma que o Senhor está trabalhando. Isso eu posso dizer. E por último, se eu estou no tempo aí, por último, controlar a ira. Gente, a gente tá nervoso, né? A gente não gosta, a gente não quer ser traído, a gente não quer ser colocado à prova, a gente não quer... mas a gente não escolheu ser cristão? A gente
E tem uma coisa que a gente vai ser provado. A gente vai ser provado. E é a hora que a gente está lá no caminho que as coisas vão acontecer. Então, é o domínio próprio, é a gente entregar para o Senhor, deixar essa tempestade elétrica passar do nervoso, não agir no momento da ira, né? Segurar esse momento, como sábios que somos, que o Senhor pede para dizer que nós, enquanto filhos do Senhor, nós nos calamos no momento da ira, porque senão vai sair cobras e lagartos. Então, foi o que o Senhor pediu para conversar com vocês nessa noite. Espero que vocês tenham sido abençoados. E eu quero dizer que eu fui muito abençoada de ver cada rostinho aqui, em nome de Jesus. Obrigada. Que bênção, né? Eu não conhecia pessoalmente a Ana Elisa, mas de nome eu já conhecia. E ela é uma bênção. E com toda certeza de fé, essa palavra foi para nós mesmo, porque eu acredito que todos aqui passam por processos, né? Passam por lutas. Mas tem uma coisa interessante, sabe? Nós precisamos sim da palavra de Deus, precisamos ser fortalecidos. Muitas vezes nós passamos por situações, como você falou, que nós não queremos passar. E Deus tem falado também, eu queria só detalhar isso, sabe, amado? Deus tem falado comigo também a respeito de que muitas vezes nós não queremos agir de forma errada, e de repente a gente age, faz alguma coisa, se arrepende. Você foi aprovado nisso? Não. Mas Deus te perdoou? Perdoou. Porque Ele sabe que o teu coração, você quer agradar a Deus. De repente acontece uma outra situação parecida. E Deus conhece o teu coração e te perdoa. Não, estou falando de qualquer situação que você passe, que de repente você tem que fazer algo, ou você não faz, ou você se omite. Deus perdoa. Mas a pessoa foi aprovada? Não. Agora chega um momento que o Senhor te coloca na mesma situação e que você vive da maneira que Ele quer. E isso chama-se crucificação. Nós precisamos crucificar o nosso eu, o nosso ego. E isso dói, né? Isso dói muito. Então, por isso que muitas vezes nós temos assim um momento de dificuldade, um momento de dor. Mas o Senhor tem falado comigo a esse respeito. Você está sendo aprovado porque você está passando pela crucificação. Até então não foi. Até então foi perdoada por algum momento, alguma situação. Te levantei, você não fez mais dessa forma. Mas você não tinha sido aprovado. Mas no momento da crucificação nós estamos sendo aprovados pelo Senhor. Amém? Então é por isso que o Senhor trouxe essa palavra de conforto. Essa palavra que veio realmente como um bálsamo para o nosso coração. Porque o que o Senhor mostrou em tudo isso? Que Ele é conosco. Né? Ele é conosco, como a pastora falou. Ele está do nosso lado. Né? Ele está conosco em todo o tempo. E eu agradeço a Deus pela tua vida, sabe? Pela maneira como você foi usada pelo Senhor, de uma forma tão tranquila, mas falando coisas profundas, né? Então, fique feliz porque você está sendo aprovado por Ele, amém? Vou pedir para que você se levante, nós vamos estar terminando. Nós vamos estar orando aqui por esses pedidos.